Olá, boa noite, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a mais um culto dominical, mais um culto familiar da nossa Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Matosinhos. Nessa noite, nós temos esse privilégio tão maravilhoso de Deus, de podermos nos encontrar, de podermos mais uma vez, pela misericórdia e graça de Deus, estarmos juntos. Sei que está aí a família toda reunida, sei que estão todos aí, talvez diante do telefone, talvez diante da TV, do notebook, não sei como, mas cremos que nessa noite, em um só Espírito, estaremos juntos, cultuando ao Senhor, como um privilégio de Deus. Domingo é um dia muito especial, porque domingo é o dia da ressurreição, é o dia que Cristo rompeu com as cadeias da morte, com as impossibilidades, e ressurgiu como a nossa esperança, com a nossa vida. A Bíblia chama o domingo de o dia do Senhor, e esse é o dia do Senhor. É dia de nos alegrarmos, é dia de cultuarmos com o Senhor. Não é dia de ficar triste, não é dia de ficar abatido, não é dia de chorumelas. É dia do Senhor, é dia de culto, é dia de esperança, porque a nossa esperança, a nossa vida, ela tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, e a Ele nós vamos louvar, e a Ele nós vamos engrandecer nessa noite, no teu e no grande e bendito nome dEle. Então talvez está aí, nesse domingo, uma correria para lá e para cá, um mexendo no celular. Manda as pessoas pararem de mexer no celular, fazer tudo que elas estiverem fazendo, que não seja prestar atenção nesse momento. É momento de culto, reúna a família, é um momento muito especial do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, te agradecemos porque Tu és bom, e porque a Tua misericórdia dura para todo sempre. E é nessa misericórdia e vida, Pai, que nós confiamos mais uma vez nessa noite. Ó Deus, é na certeza de que o Senhor é aquele que conduz a história, que o Senhor é aquele que conduz os nossos dias, e que nada, Senhor, nada foge, ó Deus, do controle das Tuas mãos, Pai. Por isso nós colocamos nosso coração diante do Senhor. Coloco cada família, cada lar, cada homem, cada jovem, cada mulher, cada idoso, cada um, Senhor, onde a minha voz alcança nessa noite nas Tuas mãos. Que seja uma noite de vida, que seja uma noite de avivamento, que seja uma noite pela qual o Senhor venha de uma maneira extraordinária invadir o nosso coração, invadir, ó Deus, o nosso ser por completo, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, receba, Senhor, em nome de Jesus, cada canção, que haja um coração inclinado ao Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Consagramos aqui esse momento, consagramos cada vida ao Senhor, consagramos tudo ao Senhor, porque o Senhor é bom, e porque a Tua misericórdia dura para todo sempre. Ela é de eternidade e eternidade, e nela nós nos apoiamos nessa noite, para a honra e glória do Teu bendito e santo nome. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração, cante na sua casa, incomode os vizinhos, não tem problema, mas louve ao Senhor. Talvez você não sabe cantar como eu, bem afinado, mas é para o Senhor. Abre os seus lábios nessa noite, em nome de Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão na tribo de
é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Sim, nesse lugar. O leão ruge aí dentro do seu lar. Declare, claro, tão claro. O teu brilho é maior. Claro, tão claro. O teu brilho é maior. Mais uma vez. Claro, tão claro. O teu brilho é maior. Luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Declare aí. Ele é a estrela, ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Sim, ele ruge, quebrando todos os dedos. Ele ruge, quebrando as enfermidades. Ele ruge, quebrando as prisões dentro do seu lar, em sua casa. Sim, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Eu não sei você, mas eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e principalmente por tudo aquilo que Ele é. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, eu não desisto.
sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Declara a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Que te pertenço, Sim, Deus, nós te agradecemos. Aleluia! Aleluia, Meu Deus. Deus, Tu és bom, obrigado. Senhor. Graças a Tu Deus. és bom. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. E o preço já foi pago. O grito já foi dado. Está consumado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, E Senhor. pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas, sendo liberada sobre mim, sendo liberada sobre mim. Declare hoje. Hoje meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, sua morte, sua cruz, o seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas e os milagres.
hoje o meu milagre vai. Declare isso nessa noite. Eu vou crer, não vou duvidar. Declare essa realidade sobre a sua vida. Talvez você nessa noite precisa de milagres de Deus. E esse domingo é um domingo de Deus para a sua vida. É um dia que Deus preparou para derramar milagres sobre você, para derramar milagres sobre a sua família. Jesus, o Todo-Poderoso, é o Deus de milagres. Quando andou pela terra, Ele andou por toda parte, fazendo o bem, pregando o Evangelho e realizando sinais, prodígios e maravilhas. E Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, Atos é a continuidade da narrativa. Ele diz que ele escreveu um primeiro livro contando as coisas que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar. Jesus começou, Jesus não terminou. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua agindo na história. Por mais que existam muitos céticos, por mais que existam muitas pessoas que duvidem, que seja tomado por um espírito de incredulidade e encorajamento, Jesus é o mesmo. Jesus continua agindo. Ele tem todo o poder. Ele age na história, sobre tudo e sobre todos. E nessa noite eu quero ministrar milagres de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Talvez você está com medo. Talvez você teve várias notícias ruins nesses últimos dias. Talvez você já é alguém que nem mais liga a televisão por conta do pavor, por conta das más notícias. Espera quando entra uma semana nova, como amanhã, segunda-feira, vai ter notícias boas, vai ter uma direção nova, mas não, tudo continua do mesmo jeito. Parece que as coisas pioram. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você tenha estado sem salário, talvez você tenha declarado: Senhor, eu preciso de socorro e de ajuda. E eu quero profetizar e ministrar sobre você nessa noite que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus que age na história e nos dias. Pai, no nome de Jesus, nós oramos no Teu nome e na convicção. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Neste lugar, nessa noite, Pai, neste lar, ó Deus, junto a essa pessoa que talvez assista até sozinho, mas estamos juntos em uma só fé, em um só coração. Nós cremos, ó Pai, numa intervenção dos céus sobre as nossas vidas. Cremos, ó Deus, numa intervenção dos céus sobre os nossos dias. E em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro milagres sobre essas vidas, manifestação da glória do Senhor, de que só o Senhor é Deus e não há outro, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, milagres, milagres no coração, milagres na alma, milagres nas famílias, milagres no corpo, milagres nas finanças, milagres, Senhor, aonde há uma necessidade, nós ministramos nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja conhecido, para que essa pessoa testemunhe aquilo que o Senhor fez na sua história, aquilo que o Senhor fez nos seus dias, que a sua fé seja fortalecida, que os seus dias sejam fortalecidos no poder do Senhor Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra nessa noite. Toma posse, meu irmão, minha irmã, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. E eu creio em milagres. O que vai nos sustentar nesses últimos tempos? Milagres. Milagres. Todos nós precisamos de milagres, de intervenções. Jesus não disse que seria fácil. Ele falou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele nos instigou a termos bom ânimo. Sabe por quê?
porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu. E nós não andamos na nossa vitória, nós não andamos na conquista própria, nós vamos de engate, de carona, na vitória de Jesus, porque a vitória dele é certa. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Então entre naquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Novamente, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Talvez você já entrou, o culto já estava acontecendo. Que Deus possa te abençoar nessa noite, que a graça do Senhor venha ao teu encontro nesse domingo aí, junto com a sua família. Talvez você está em casa, talvez você está nos assistindo até do seu trabalho, não sei. Mas que o favor do Senhor e a bênção do Senhor, a graça, a paz, a doce paz do Senhor transborde no seu coração, no nome de Jesus. Que bênção poder estarmos juntos. Meus queridos, antes de iniciarmos a pregação das Escrituras, eu quero deixar uma palavra bem importante. Está lá no livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Toma a tua Bíblia aí, liga ela, não sei, mas não fica sem, pegue ela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Uma passagem importantíssima e muito pertinente para esse momento. Muitas vezes já falamos sobre essa passagem aqui, muitas vezes já ministramos sobre ela, e talvez só agora a gente vai poder entender essa importância dessa palavra. Olha que lindo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Eu instigo você não só a prestar atenção nesse momento, mas meditar nessa passagem. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Quando Paulo escreve essa carta e relata sobre a oferta dos macedônios, ele relata também acerca de um tempo e um momento pelo qual eles estavam vivendo. Paulo, como todos sabemos, Paulo levanta uma coleta de oferta entre as igrejas da Ásia, para ir até Jerusalém, suprir a necessidade dos irmãos de Jerusalém, para levar para a matriz. Em Jerusalém havia fome, na região de Jerusalém, da Judéia, muita necessidade. E Paulo, junto com a sua caravana, faz esse levantamento dessa oferta. Mas é tão interessante que Paulo deixa os macedônios de lado. Por quê? Porque Paulo sabe que também eles estavam passando por muita prova de tribulação. E a pobreza deles, eles eram pessoas pobres que estavam passando por muita prova de tribulação. Paulo falou: não faz sentido, eles também precisam de ajuda, não vamos convidá-los para participar, muito pelo contrário, eles são pessoas que precisam ser supridos. Mas é tão interessante que essa igreja, ela fica sabendo, e diz Paulo, eles rogaram, eles foram até Paulo e começaram a rogar, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Gente, que coisa linda. Eles foram falar: Paulo, pelo amor de Deus, a gente está pobre, a gente está necessitado, estamos passando por tribulação, mas nós queremos fazer parte desse momento. Nós entendemos que não há ninguém que não tenha nada a oferecer ao Senhor. Nada. Não existe essa pessoa. E esse povo, com esse coração, vai até Paulo, participa desse momento.
entrega nesse momento a sua oferta, que não foi uma oferta qualquer. Diz que eles deram, porque testemunho eu, na medida das suas posses, né? À medida que cada um tinha uma condição. Olha, eu tenho condição disso. E ele diz, até mesmo acima delas, eles contribuíram. Quando a gente estuda o pano de fundo, muitos estudiosos acreditam que esse povo vendiam dias antecipados de serviço. Ele dizia assim, olha, eu vou trabalhar 15 dias para você, você já me paga 10 antecipado, e eu trabalho 15 para vocês. Então, eles vendiam esses dias para poder estar contribuindo e participando daquilo que Deus estava fazendo. E nós hoje temos esse privilégio. Eu fico tão triste quando eu vejo crentes cristãos num momento pós-moderno como o nosso, cheios de facilidades, cheios de acessibilidades, pessoas que não contribuem, deixam de lado aquilo que Deus está fazendo. E quando nós olhamos para o exemplo bíblico, nós estamos falando de um povo que estava em profunda pobreza e necessidade. E ele dizia, Paulo, nós vamos participar, nós queremos ofertar, nós queremos ser, ó Paulo, abençoadores daquilo que Deus está fazendo. Gente, Paulo louva esse povo. Eles ficam marcados na história e cremos que Deus agiu de uma maneira tão sobrenatural na vida deles, num momento tão peculiar, num momento tão difícil da história, de fome predominando, de dificuldade. Eles disseram, nós temos, nós queremos usar, nós queremos dar. E você e eu, nós temos essa oportunidade nesses últimos dias, oportunidade de servirmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, oportunidade de lançarmos as nossas sementes diante do Senhor. E talvez você está aí na sua casa, você já era alguém que não era fiel, você já era alguém que oscilava nas suas contribuições, mas esse tempo é um tempo precioso, é um tempo onde Deus tem nos convocado a um alinhamento, e mais do que nunca, é um tempo de sermos fiéis ao Senhor. A palavra de Deus diz que quem retém aquilo que deve dar, vai perder. Se você tem retido a sua semente e dá ao Senhor, a Bíblia diz que você vai perder, ela vai sair de sua mão, você vai de alguma maneira vai ser de alguma maneira tirado, você não vai ter participação dessa parte. Se você tivesse dado, você teria multiplicado na tua vida, mas quando nós retemos, nós perdemos aquilo que nós retemos. A palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, há essa convocação, há esse desafio, e eu gostaria de frisar com você muito nesse instante. Nós estamos como igreja dando um passo extraordinário. Essa semana que passou, segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião no Zoom e nós esclarecemos o novo tempo pelo qual nós estamos tendo. A Lagoinha Matozinhos e todas as outras lagoinhas agora, elas vão ser independentemente financeiramente. Então agora nós vamos ter um próprio CNPJ, uma própria conta bancária, né, aqui na cidade, e nós vamos caminhar de maneira financeira, de maneira independente. Nós seremos financeiramente, né, nós teremos essa graça de podermos administrar os nossos recursos, de pagar as nossas contas, sonhar com muitas coisas, não é verdade? Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Então, nós já estamos começando, estamos levantando um conselho, vai ter toda uma tesouraria, um conselho, uma área fiscal, tudo muito bem organizado, meus irmãos, como sempre Lagoinha foi. Então, nós vamos pedir algo muito especial para você. Você que tem feito as suas transferências bancárias, nós pedimos que você não mais faça nessa conta, que você traga o seu dízimo em espécie até a nossa igreja. Você pode estar entrando em contato com o Igor, você pode estar entrando em contato com o pastor Marcelo, você pode estar entrando em contato com o pastor Carlito, ligando. Faça contato. Se você não puder vir até a igreja, eles vão até você. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que precisamos arcar com responsabilidades. Precisamos de milagres nessa semana. Nós temos um desafio, nós conseguimos um abatimento no nosso aluguel, mas precisamos pagar essa semana. Precisamos levantar esse dinheiro essa semana. Se você tem casa,
não segura na sua casa, não deixa para amanhã, não deixa para depois, é primícias, dê preferência. Talvez hoje, domingo à noite, você pode mandar um WhatsApp, a gente vai até a sua casa, porque nessa semana nós precisamos liquidar 2 aluguéis por preço de 1, amém? Então, não fique de fora, então não deixe de ser participante daquilo que Deus está fazendo, amém? No nome de Jesus, traga aí o seu dízimo, traga aí a sua fé. Está escutando aí um gatinho miar, né? Que agora nós temos uma criação de gato aqui na igreja. Brincadeira, mas a maneira que nós achamos de lidar com os ratos. Então, meu irmão, traga nessa semana, no nome de Jesus, o seu dízimo, traga a sua oferta. Por favor, não fique de fora. É um desafio, mas eu quero dizer para você, por favor, chegue até mais perto. Eu disse algo quando nós começamos a nossa reforma e construção aqui, preste atenção. Eu falei quanto que Deus ia abençoar a igreja naquele tempo, os irmãos, as pessoas iriam viver uma reviravolta na sua vida financeira. E esse momento, meus irmãos, eu creio mais do que nunca, é um momento de prova do nosso coração. Você sabe que aqui nós não mercadeamos a palavra de Deus, não enfocamos em contribuição, mas nós cremos naquilo que Deus nos chamou como uma responsabilidade. E deixa eu dizer para você nessa noite, não tenha medo de ser alguém fiel. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Pastor, esse tempo difícil é tempo de reter. Não, esse tempo é o tempo de semear ainda mais. Essa semente tem mais poder do que todas as outras. Posso te falar com toda garantia, porque essa semente é 100% de fé. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Ser fiel, semear. Como que eu tenho visto o agir e a graça de Deus na minha vida. Tanta coisa acontecendo na minha história, através dessa oportunidade servir ao Senhor com as minhas finanças. Deus abençoe a nossa vida. Não tenha medo. Escute o que eu estou falando. Não tenha medo. Então, assim, meu irmão, que chegar para você, acione a igreja, traga, tenha esse prazer de vir, porque essa semana nós precisamos pagar aluguel. Essa semana nós vamos pagar 2 aluguéis pelo preço de 1, mas precisamos levantar esse dinheiro ainda essa semana. E nós cremos nisso no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, contamos com você e esperamos nesse momento que você se mova e o seu coração se mova. Não faça por barganha. Não faça por barganha. Não faça querendo nada em troca. Faça como alguém que entendeu o momento de Deus. Faça de coração. Deus ama quem dá com alegria. Com alegria, não por constrangimento, não por necessidade, por nenhuma outra coisa. Dá com alegria, meu irmão, que Deus vai honrar a sua vida poderosamente. Tem gente que vai ficar a mesma coisa sempre, porque não é generoso, porque não é fiel. Sua fidelidade é condicionada. Não condicione sua fidelidade a nada. Sua fidelidade seja incondicional, no nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa noite. E eu quero conduzir você nessa noite nas Escrituras, uma palavra do apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Enquanto você abre sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pegar ali meu celular, alguém pega aqui para mim, meu celular, por favor. Meu sermão está ali, minhas anotações. Muito obrigado. Isso. Atos, capítulo de número 20, a partir do verso 17. Atos 20, 17. Eu quero falar sobre 5 conselhos pastorais de despedida. Paulo aqui está se despedindo da igreja de Éfeso. E ele deixa aqui 5 conselhos. Na verdade, não posso ser cabalista em 5, há vários conselhos, mas eu separei somente 5 deles, para a gente esboçar nessa noite. Eu quero trabalhar com vocês dentro desses 5 temas. Atos capítulo de número 20,
a partir do verso 17. Diz assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo esse tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abençoando, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, me conceda a tua graça, me conceda, Senhor, a tua capacidade, me conceda, Senhor, a tua unção mais uma vez nesse instante, Pai. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Pai, me ajuda a anunciar a tua palavra, me ajuda, Deus, a transmitir a tua vontade nesse instante, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus queridos, esse momento é um momento muito importante na vida tanto do apóstolo Paulo, tanto de uma igreja, a igreja de Éfeso. No capítulo de número 19, você vai acompanhar a narrativa do nascimento dessa igreja. Paulo chega à cidade de Éfeso, ali ele encontra uns 12 discípulos, que haviam simplesmente sido batizados no batismo de João, e não haviam ainda recebido o Espírito Santo de Deus. E Paulo perguntou para eles: olha, vocês receberam o Espírito Santo? Eles respondem a Paulo: nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Ele falou: e como fomos batizados? Fomos batizados no batismo de João. Eles foram batizados ainda no batismo de João Batista, mas eles criam no Messias.
Paulo ali prega aqueles homens, batiza aqueles homens em nome do Senhor Jesus, impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, e naquele mesmo momento eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Ali eles são avivados por Deus. E é tão interessante que Paulo começa a discorrer na sinagoga dos judeus. Ele começa a pregar ali na sinagoga e muitas pessoas creem, os gentios, aqueles que não eram judeus, porque havia ali em Éfeso, fora de Jerusalém, bem longe, uma sinagoga judaica. Em todo canto do mundo havia sinagoga judaica. E Paulo foi para lá, porque Paulo era judeu. E Paulo vai pregar e os judeus rejeitam a palavra, mas os gentios abraçam a palavra. Deus abre os olhos de muitos ali. E aqueles judeus, eles têm inveja de Paulo e começam a distorcer e se opor às coisas que Paulo está dizendo. Paulo então aluga a escola de Tirano. Paulo vai para um lugar à parte, começa a pregar ali o evangelho àqueles discípulos, aquelas pessoas, e Deus começa a fazer coisas extraordinárias ali naquela cidade. Talvez você não saiba, mas a cidade de Éfeso, ela era a guardiã do templo da famosa deusa Diana, E ali naquele templo era uma das grandes maravilhas daquele templo. Era um templo suntuoso, gigantesco, e naquele lugar havia vários cultos de adoração a essa deusa. Havia ali muita imoralidade sexual, sacrifício a deuses. E Paulo começa a pregar o evangelho naquela cidade, e ele começa a desarticular a obra pagã, a adoração a ídolos naquele lugar, a feitiçaria. Muitas pessoas se convertem. Vale a pena você ver o que Deus faz através da vida de Paulo. As pessoas se convertem e vêm pelas ruas declarando e confessando os seus pecados publicamente pelas ruas, trazendo seus livros de magia, de magia negra, e trazendo à praça e fazendo um montão para que eles fossem queimados. É tão interessante que os lenços e os aventais de Paulo lá eram levados até enfermos, e os enfermos eram curados. Lá também vai dizer que Paulo, ele tinha no seu coração o ensejo que daquela igreja, toda a Ásia, todo o mundo seria alcançado. E nós sabemos que da igreja de Éfeso, meus irmãos, nasce muitas outras igrejas. Várias igrejas nascem a partir da igreja de Éfeso. As outras 6 igrejas do Apocalipse, Éfeso é a primeira, é a igreja mãe. As outras todas as igrejas derivaram dela. Várias igrejas nasceram a partir da obra de Deus nessa igreja. 3 anos foi a estadia de Paulo ali. Deus fez coisas maravilhosas, mas agora Deus sopra novamente na vida desse apóstolo, para que o apóstolo seja encaminhado ao propósito de Deus. Nós sabemos que pela narrativa já está dentro do coração de Paulo descer para Jerusalém, e de Jerusalém ir a Roma, que era o grande desejo do coração de Paulo, pregar em Roma. Ele vai para Jerusalém, e ele sabe o que espera ele. Não são coisas fáceis, mas cadeias, privações, algemas, são coisas em momentos difíceis que estão esperando ele. E ele diz: olha, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está indo ao propósito de Deus. Mas antes de Paulo se despedir dessa igreja, Paulo traz uma mensagem. Antes de Paulo se despedir, ele chama a liderança em Mileto, em uma outra cidade. Ele não vai até Éfeso, ele não tem uma despedida com todo mundo, tudo junto, mas ele está em outra cidade, manda um recado para todo mundo vir à cidade de Mileto, e da cidade de Mileto, junto com a liderança, com os presbíteros, aquelas pessoas, ele tem uma despedida, mas ele também tem aqui alguns conselhos e tem uma fala com esse povo. Paulo deixa algumas coisas importantes para a vida dessa igreja. E talvez você já sabe, a grande maioria da igreja já sabe, já tivemos oportunidade de conversar. Deus soprou a minha vida. Chegou o tempo da minha partida. Chegou o tempo de cumprir o chamado de Deus em outra terra. Chegou o tempo de responder uma convocação de Deus a um outro povo. Chegou o tempo de dizer sim àquilo que Deus já ministrava ao meu coração há 8 anos.
Há 8 anos tinha uma palavra sobre essa terra. Muitas vezes eu dizia aos irmãos aqui nos cultos: olha, eu tenho uma palavra de Deus sobre uma terra no meu coração. Eu recebi várias propostas durante tempo de ir para outros lugares, mas eu tinha convicção que daqui eu iria para um lugar. Paulo tinha convicção que ele iria para Roma, mas primeiro ele tinha que passar em Jerusalém, de Jerusalém iria para Roma. Ele sabia daquilo que Deus iria fazer com a sua vida. Assim aconteceu comigo. Talvez você não sabe, está sabendo, e agora você está aí surpreso. Nós já conversamos nas nossas reuniões, explicamos tudo, está todo mundo muito bem entendido. No final a gente vai dar uma explanação, mas chegou esse tempo de Deus. Chegou esse tempo de eu atender a esse chamado de Deus há anos. E nesse momento, assim como Paulo, e dentro do discurso de Paulo, eu quero deixar para vocês 5 conselhos. Tentar esboçar dentro desse texto 5 conselhos. Não é cabalístico esses 5, há mais. Mas eu queria destacar 5 coisas importantes. E a primeira coisa, dentro da fala de Paulo, do verso 17 ao verso 21, preste atenção. Olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações, e pela cilada dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e do vou ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro conselho que eu quero dar: nunca se esqueçam, preste atenção, nunca se esqueçam da centralidade de Cristo na vida da igreja. Paulo sabia, e ele diz aqui, servindo ao Senhor. Paulo servia pessoas, mas primeiramente Paulo servia a Cristo. Paulo está dizendo aqui, anunciando a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E o apelo, o primeiro grito, o primeiro conselho, a primeira palavra que eu quero talvez tatuar no seu coração nessa noite, que gritamos durante quase 4 anos nessa casa, é: Jesus é suficiente. Não se esqueça que Jesus é o centro. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro do nosso serviço. Quando nós abandonamos o serviço, primeiramente estamos abandonando ao Senhor. Porque se na nossa trajetória nós nos esquecermos a quem nós estamos servindo, nós vamos nos perder, nós vamos fracassar. Nunca se esqueça da centralidade de Cristo, Cristo Jesus. Vivemos numa cidade mística, vivemos numa cidade onde o mercado da fé todo dia se inova, onde parece que constantemente as pessoas se movem e distanciam mais da centralidade e da suficiência de Jesus. Mas o conselho que eu deixo, o primeiro grito que eu quero dar ao seu coração é: Cristo é o centro sempre, o centro da nossa fé, o centro do nosso serviço, o centro da nossa adoração, o centro da devoção da igreja é Jesus. Jesus, Jesus. Meus irmãos, pessoas nos decepcionam, pessoas nos traem, pessoas trazem angústia sobre a nossa alma, pessoas são ingratas, pessoas que você investe a vida inteira, faz o que pode e o que não pode, uma hora vira as costas e nos deixa. Mas se nós não tivermos muito bem estabelecidos no nosso coração a quem nós estamos servindo, nós vamos parar, nós vamos desanimar, nós vamos frustrar. Mas Jesus é o centro.
Jesus é a coisa mais importante da igreja. Não se esqueçam disso. Antes de servir pessoas, nós estamos servindo a Deus. Pessoas sim nos machucam, nos decepcionam. Graças a Deus nós temos uma igreja maravilhosa. Matosinhos é uma igreja, meu irmão, acima da curva em respeito ao relacionamento. Mas pessoas me feriram muito aqui durante esse tempo. Passei por muita coisa, sofri. Não quero aqui ser com você, trazer uma autocomiseração, quero testemunhar você. Como Paulo diz, eu servi ao Senhor todos os dias com lágrimas, em meio a provações, em meio a ciladas, em meio a dificuldades, porque Paulo sabia em primeiro lugar a quem ele está servindo. Paulo sabia que Jesus era o motivo da obra dele. O maior amor de Paulo não estava nas coisas ou nas pessoas, estava em Jesus. E porque Paulo amava Jesus mais do que todas as coisas, Paulo completa a sua carreira junto com aquele povo. Aquela igreja é uma igreja fortalecida, e ele diz: não se esqueçam disso. Servindo ao Senhor, vivendo o evangelho de Cristo, não o evangelho do homem, não o evangelho de achismo, de opiniões, mas o evangelho bíblico de Cristo Jesus. Eu sei que eu falo para pessoas que talvez chegou aqui arrebentadas, destruídas, desconfiadas do sistema religioso, mas hoje estão aí curadas, saradas. E é tempo sim de servir ao Senhor e não deixar que nada, meu irmão, abale a tua fé, a tua caminhada, sabendo quem nós estamos servindo. Servimos a Cristo, a Jesus. Jesus é suficiente. Só Jesus é necessário. O segundo conselho está do verso 22 ao verso 24. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém. Ele está saindo dali e indo para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade, verso 23, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Segundo conselho, saiba que nós não somos donos da nossa própria vida, mas nós servimos a uma missão de o nosso Senhor. Não somos donos de nós, não damos as coordenadas e as direções da nossa vida, nós obedecemos as direções de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo: olha, eu estou descendo para Jerusalém, constrangido. Havia um sentimento dentro dele, não sabendo o que espera ele, senão uma coisa: cadeias e açoites, dificuldades. Porém ele diz: em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, porque ele sabe de quem que a vida dele é, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Viva para Deus, viva guiado pelo Espírito Santo. Nessa quarta-feira nós falamos sobre conhecimento da vontade de Deus. Viva para o Senhor. A sua vida não é sua. Talvez você olhe: eu sei que meu coração está partindo, meu irmão. Tantas pessoas têm chorado, tem sido um momento difícil, mas eu não estou indo para a minha própria vontade. Eu não estou indo debaixo de uma missão humana simplesmente, mas debaixo de uma direção de Deus, debaixo de um condicionamento de Deus, de um tempo de Deus para a minha vida.
ela não é minha. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, é saber se nós estamos queimando por Deus ou não. Se a nossa vida está sendo gasta nos propósitos e nos projetos de Deus. Em que você está gastando sua vida? Talvez você está fazendo um tanto de plano seu. Há um tanto de plano das outras pessoas para a sua vida, mas você tem deixado de saber que a sua vida não é sua, mas a sua vida pertence ao Senhor. A sua vida não é autônoma. A sua vida é alienada ao autor e consumador da nossa história. Ele está presa, amarrada a Ele. Não se desprenda disso. Não queira se desprender disso. Nós pertencemos. É tão lindo que nos catecismos cristãos, uma das perguntas é: qual a nossa esperança nessa vida e na porvir? E a resposta é: a nossa esperança nessa vida e na porvir é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Se pertencemos, meus irmãos, Ele nos garante. Mas muitas pessoas estão lutando contra o propósito de Deus. Estava muito confortável para Paulo estar dentro dessa igreja. Estava muito confortável para Paulo pastorear ali uma igreja gigantesca, que já estava a maior igreja gentílica nesse momento, plantando outras igrejas, coisas extraordinárias acontecendo, sinais, prodígios e maravilhas. E Paulo deixa isso tudo, sabendo que ele está indo para um vazio de incerteza, com a única palavra de cumprir o propósito de Deus, e sabendo que a única garantia que ele tem é chibata no lombo, é ciladas, é provações. Mas ele diz: a minha vida para mim mesmo, ela não é preciosa. Paulo lembra as palavras de Jesus nesse momento, que diz que aquele que ganhar a sua vida nessa terra vai perder ela na vida eterna. Aquele que quiser viver para si e para suas próprias vontades nesse mundo vai se perder na eternidade. Mas Paulo sabe que ele não é dono da vida dele, mas que Deus é dono, e Deus está no controle da sua história. Saiba disso. Terceiro conselho que eu quero deixar está a partir do verso 25 até o verso 27. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo começa também dizendo que ele serviu ao Senhor com toda a humildade, no verso 19, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que lhe sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui que ele escreveu uma história limpa e digna no meio de todos. Escreva uma história limpa. Paulo está partindo sem ter o rabo preso. Preste atenção. Paulo está indo na certeza de que Deus está conduzindo a vida dele e que ele correspondeu ao chamado de Deus à sua vida. Nós podemos lembrar o que Paulo vai dizer muitos anos lá depois desse momento aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: eu não prostituí o meu ministério. Paulo está dizendo: vocês não têm denúncia de caráter alguma contra a minha vida. Meu irmão, cuide do seu caráter. O nosso caráter, somos nós que temos que cuidar dele. A nossa reputação, quem cuida é Deus. Mas o nosso caráter, somos nós que temos que cuidar. As pessoas vão falar, Paulo diz aqui
que vão se levantar, e Paulo recebe vários ataques posterior do seu apostolado, de tantas outras coisas, que ele é um falso profeta. Não tem problema, deixa eu te dizer, cuide do seu caráter, porque Deus é aquele que cuida da nossa reputação. Nossa reputação, meus irmãos, qualquer um pode querer destruir do dia para a noite, mas o que nós precisamos é, diante de Deus, ter um coração limpo, igual Paulo está dizendo. Ele está saindo, mas está saindo bem, está saindo livre. Talvez você é alguém que tem ainda na sua história muitas falhas de caráter. Erro nós vamos ter, mas o nosso caráter, meu irmão, não pode ser um caráter manchado. Nós não podemos deixar que alguns rótulos tomem conta da nossa vida, justamente pela falha, justamente pela má conduta do nosso caráter. Quem é você? Que tipo de história, de legado você tem deixado? Que tipo de história, de legado nós estamos deixando para as pessoas que estão assistindo a nossa biografia? Invista no seu caráter. Ah, pastor, parece ser tarde, já fiz tanta burrice, tanta coisa. Nunca é tarde. Hoje mesmo, antes de começarmos a gravação, nós falávamos sobre algumas coisas e comentava com Esdras, e nós elogiávamos o crescimento de um irmão. Mas para muitas pessoas ainda, olha, eu falava assim, muitas pessoas ainda rotulam, mas ele disse assim, olha, 2 ou 3 atitudes já diferentes, as pessoas já vão olhar de uma maneira diferente. Nunca é tarde. Não era de caráter que nós estamos falando sobre performance. Mas nós podemos ter uma história digna e limpa. É o que eu tenho buscado. É o que eu sempre falei aqui há 4 anos, que o meu maior medo era que a Gleice, se assentando domingo após domingo no primeiro banco dessa igreja, ela olhasse para mim e dissesse, olha, meu marido não vive o que ele prega, ele não vive o que ele fala, ele é uma pessoa aqui e outra dentro de casa. O meu medo não é a multidão, não são vocês, que muitas vezes só convivem comigo 2, 3 horas, quando no muito 4, 5 horas por semana. O meu medo é aqueles que vivem comigo, aquela que dorme comigo, dizer do meu caráter. Paulo está dizendo, estou indo, mas estou indo bem, limpo. Estou com as minhas mãos livres. E o 4º conselho que eu quero deixar aqui. E se eu pudesse rachar a sua cabeça nesse momento, dar uma machadada bem forte, jogar esse conselho aí dentro e deixar, seria muito bom. Ele está do verso 28 ao verso 31. Ali diz assim, atentai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha que interessante. 4º conselho é a responsabilidade de todos de lutar e zelar pela igreja. É responsabilidade de todos lutar e zelar pela igreja. Paulo está chamando eles a essa responsabilidade. Paulo está dizendo para eles, meus irmãos, atentem uns para com os outros. A gente olha, problema, isso não é responsabilidade minha, não, deixa para lá. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala para admoestarmos uns aos outros,
tanto quanto vemos que se aproxima o dia do Senhor. A Bíblia fala, se nós vemos irmãos pecar, a gente tem que repreender. Paulo aqui está dizendo, esses irmãos, cuidem do rebanho de Deus, cuidem uns dos outros, preste atenção nos lobos que vão entrar no meio de vós, expulsem esses lobos, cuidem da igreja. Esse é um conselho importante. Hoje nós vivemos um dia, uma era de uma geração mimimi, de uma geração ultra sensível, que qualquer coisinha machuca, qualquer coisinha desagrada. O mercado está muito amplo, há muita oferta, não tenho necessidade de ter vínculo com igreja alguma. Se não está bom agora, eu vou para outro lugar. Se eu não consigo me acertar aqui, se as coisas não saem do meu jeito ou como eu quero, eu vou embora. Há muita igreja. Meu irmão, você não tem aliança. Paulo está dizendo aqui, atente para a igreja, atente para o lugar onde Deus plantou vocês, vigiai, olha, proteja a igreja, lobos tentarão penetrar, mas expulsem eles. Pastoreie o rebanho, líder de célula, líder de ministério, cuide do povo que está com você. Não aceite a mesmice, não aceite aquele marasmo. Toma isso para o seu coração, pague um preço, se importe em servir a Deus. Diga a Deus o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Nessa casa é um lugar de oportunidade, de crescimento. Sirva a casa de Deus, ame este lugar, tenha alianças profundas. Quando você não vê alguma coisa que está agradando, que está fora da Bíblia, dos propósitos de Deus, dialogue, lute pela casa do Senhor. Não vai vir as costas e vai embora. O pastor Fagner, ele foi embora da igreja. Eu já ouvi pessoas, crentes velhos, dinossauros da fé, um tiranossauro Rex, um museu cristão. Mas não vai estar na igreja, acho que não vai ficar na igreja não. Eu falei assim, minha filha, você não está na igreja por conta de Jesus, você não tem fé em Jesus. A fé é em Cristo, e a igreja precisa de você. Há responsabilidades. Deus continua a obra dele com essa igreja, que essa igreja cresceu, continuou crescendo, se transformou na maior igreja depois da saída de Paulo. Lute pela igreja. Deixe Deus encher o seu coração de amor e de paz. Deixe Deus encher o seu coração de convicção por servir a Ele em sua casa. Não seja alguém que você não concorda, vai embora, mas tem aliança profunda. E o último conselho está no verso 32. Diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Preste atenção. Permaneça alicerçado na palavra de Deus. Paulo recomenda àquela igreja a permanecer na palavra. Encomenda àquela igreja a palavra do Senhor. O grande ponto positivo dessa igreja ao longo dos tempos, esses 4 anos, diferencial, foi sermos guiados pela palavra de Deus, foi sermos confrontados pela palavra de Deus. E eu creio que esse não é o tempo. Não é por conta do pastor Fai, é por conta da obra que Deus escolheu essa casa para representar essa cidade. Deus escolheu esta igreja, escolheu todas as outras, mas nós entendemos que Deus nos chamou para pregar a palavra, confrontar o pecado, confrontar o mal,
aliançarmos a nossa vida cada dia mais à palavra, sermos livres, soltarmos as amarras de homens, soltarmos as amarras de tudo aquilo que possa nos prender, sermos livres, conhecer a verdade e a verdade nos libertar, e libertação na palavra, na nossa mente, no nosso coração, esse chamado de Deus. E eu peço que nunca seja substituído por qualquer outro tipo de movimento, por qualquer outro tipo de barulho, por qualquer outro tipo de entretenimento. Que essa casa sempre tenha como prioridade a bendita e santa palavra do Senhor. Deus vos presenteou com um pastor. A saudade vai durar pouco de mim. Pastor dedicado, pastor bíblico, expositivo. Eu tenho certeza que ele vai continuar conduzindo, e ainda melhor, vocês na palavra do Senhor. É um tempo novo. Eu deixo esses 5 conselhos. Talvez você vai poder acessar isso no YouTube. Nós escolhemos hoje até transmitir pelo YouTube, pela extensão do vídeo, para que você tenha acesso e guarde essa palavra no seu coração. Meus irmãos, eu gostaria de estar me despedindo em um momento diferente como esse. Mas como eu já expliquei, vou explicar no momento final por que num momento como esse. Mas eu tenho plena certeza que é um momento de Deus para as nossas vidas. Deus sabe todas as coisas. 5 conselhos, guarde eles. Nunca se esqueça da centralidade de Cristo. Cristo é o centro. Nosso serviço, a nossa fé e a nossa vida é para o Senhor. Não somos donos da nossa própria vida, não podemos ser egoístas, mas pertencemos, temos uma missão de Deus. Precisamos escrever uma história limpa e digna. Cuide do seu caráter. 4, a igreja é responsabilidade de todos. E 5, se fortaleça na palavra de Deus. Permaneça na palavra da graça de Jesus. Permaneça. Sei que talvez aí do outro lado do seu coração aperte, como o meu aperta. Mas, meu irmão, eu saio daqui convicto que cumpri o papel e o chamado de Deus para a minha vida. Esse não é o momento final de despedida, quando as coisas se normalizarem totalmente. Nós vamos ter um culto específico para isso. Mas eu saio daqui com meu coração limpo, apertado, mas também grato por todos vocês. Grato por cada um. Pela história que juntos nós escrevemos. Hoje vocês continuam ela aqui, e eu parto para continuar ela em outro estado, lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória. Mas eu sei que aquele pelo qual Deus me deu a oportunidade de passar pela vida de alguma maneira, eu pude receber de você uma marca, como também pela graça de Deus poder deixar também na tua vida. A palavra que tem vindo ao meu coração de Deus nesses dias é: filho, você só começou. Eu comecei através da sua vida, e eu vou continuar.
Eu comecei através de você e de todos, mas eu vou continuar através da vida deles, através da vida do Silvio. É um tempo de Deus, é um novo tempo de Deus. Essa saída vem num momento muito especial, um momento muito especial. E eu quero agradecer a você. Tive a oportunidade nessa semana de abraçar tantas pessoas, me despedir. Talvez não tive a oportunidade de você. Eu vou voltar para despedir. Mas esse momento é um momento que eu preciso estar lá já. Preciso estar morando, ter uma residência. As documentações daquela igreja serão por responsabilidade minha. Um novo CNPJ para aquela igreja. Tudo o processo lá. Como também do pastor que vai vir. O pastor que está vindo para cá, ele é meu cunhado. É o Silvio. Pastor Silvio. Pastorei em Vespasiano e agora está vindo para cá. Como também ele começou lá naquela igreja. Como eu comecei aqui. E ele sai de lá para vir para cá. Debaixo de uma convicção, talvez você pense, pastor, está vindo porque é um parente seu. Não. Não é nepotismo. Foi uma direção de Deus, da liderança. Eu estou muito, mas muito feliz e confortado no meu coração, porque é Ele que vai estar aqui. É um homem bíblico, um homem cheio do Espírito Santo. E como ele já tem sonhado com essa cidade e com essa igreja. Meu pedido a você, meu irmão, ame eles. Ame o pastor Silvio, ame a Flávia, minha irmã, ame meus sobrinhos, Maria Clara e o João Pedro. Cuidem deles. Dê oportunidade de conhecê-los. Dê oportunidade ao seu coração de amar eles. Nesse momento agora, nós vamos pôr um vídeo. Nós vamos entrar com um vídeo da apresentação da nossa liderança, nossa regional, nossa subregional. Tivemos toda uma reorganização e ele vai estar apresentando esse momento e falando um pouquinho desse processo. Assista aí esse vídeo.